livro. Pode deixar um aqui em cima. Pode deixar aqui em cima. Não, primeiro, Rodrigo, a minha apresentação. Pode deixar um aqui. Pode. Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início à videoconferência Eleições 2012, preparando a transição. Nesse ano, as eleições marcam o encerramento de mais um mandato das administrações municipais. E o CEPAM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, que é uma instituição ligada à Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, por meio do projeto A Transição de Governo nos Municípios Paulistas, orienta os atuais prefeitos a institucionalizarem o processo de transição. O que é isso? É criar uma lei que garanta a continuidade dos serviços. O processo de transição ele contribui para uma passagem de governo que seja transparente e organizada. Esse trabalho iniciou aqui no CEPAM a partir de uma pesquisa que a gente realizou no final do ano passado, onde 82% dos municípios paulistas não possuem nenhum instrumento que garanta a transição democrática e responsável. A nossa videoconferência conta com a participação da doutora Laís Mourão, advogada do CEPAM, especialista em Direito Público, e do professor Luiz Antônio da Silva, que é contador e especialista em contabilidade pública. Eu também sou técnica do CEPAM e meu nome é Maria do Carmo Meirelles e vou mediar esse nosso encontro, que irá discutir esse tema tão importante que é a transição de governo e tão importante para a continuidade dos serviços para os cidadãos. A transmissão é ao vivo, por meio da Rede Sim, que é a célula de inovação do município. E você também pode participar dessa videoconferência por meio do nosso chat ou encaminhando e-mail para o CEPAM. A Rede Sim é uma rede social coordenada pelo CEPAM e é um espaço para os agentes públicos debaterem as questões dos seus municípios. Temos vários fóruns e grupos de discussão na Rede Sim. Um deles é justamente sobre transição de governo, que a gente gostaria de convidar a todos para participarem, se cadastrando e fazendo parte da nossa rede. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Laís Mourão falar um pouquinho para vocês. Bom dia a todos. Gostaríamos muito de que esse encontro esclarecesse, né, pontos ainda duvidosos acerca da transição administrativa, porque muitas vezes somos surpreendidos com algumas questões aqui no CEPAM, que vão, sabe, no início desse trabalho. Quer dizer, por que o CEPAM se envolveu com esse trabalho já há alguns anos atrás e continua neste ano de 2012 em função da eleição municipal que nós vamos ter em outubro. Todos devem estar lembrados que quando foi editada a Constituição Federal de 1988, ela foi em primeiro lugar chamada de Constituição Cidadã. Por que isto? Porque é a Constituição que restaurou a democracia no país e traz logo no seu artigo 1º o significado dessa palavra democracia. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, elegemos para nos representar, no caso dos municípios, um prefeito e vereadores para os quais a gente dá um mandato. Como a gente costuma fazer uma procuração, por exemplo, para um advogado, nós damos, através do voto, nós damos um mandato para estes representantes nossos falarem em nosso nome e buscarem tudo aquilo que é nossa prioridade enquanto cidadãos.
A democracia implantada com a Constituição de 1988 traz outro reflexo, porque também nos primeiros artigos da Constituição ela já aborda o que são os fundamentos básicos deste país, que diz que a República Federativa do Brasil é que o Brasil é uma república federativa, e constitui um Estado democrático de direito. O que quer dizer isto? Ele é um Estado democrático, ou seja, o povo é que exerce o poder, diferentemente do que aconteceu durante muitos anos aqui no país, em que nós não tínhamos esta possibilidade de rotatividade de mandatos, quer dizer, o cidadão não votava para escolher seu mandatário. O mandatário era escolhido e de uma certa forma, entre aspas, vamos dizer, imposto, né, ao cidadão, que não pôde ter na sua vontade sobre este ou sobre aquele possível prefeito, sobre este ou aquele possível governador e até presidente da República. Então, sendo um Estado democrático, é o povo que vai governar. Como a Constituição diz que todo o poder emana do povo, qualquer um do povo que preencha aqueles requisitos estabelecidos na Constituição e nas leis pode ser um candidato e vir a ser eleito e dirigir este ente da federação, que no nosso caso especialmente é o município, por um período que também é demarcado constitucionalmente. É o período do mandato, que é de 4 anos e que prevê a possibilidade de reeleição para o chefe do executivo para um mandato apenas a mais, ou seja, ele só pode ser reeleito uma vez, diferente daqueles que compõem o poder legislativo, que podem ser reeleitos sem limites, né, de reeleições. Então, um Estado democrático é isto que diz a Constituição. É o povo quem governa, indicando quem é que ele quer que seja o seu representante no poder. E ele é um Estado democrático de direito também, diz a Constituição. Por que de direito? Porque os governantes, aqueles que detêm o poder, só podem fazer aquilo que a lei autoriza. Então, é o princípio da legalidade que está implícito aí. O administrador não pode fazer aquilo que ele faz, ele não pode agir como ele age enquanto cidadão. Ele, sendo um governante, sendo um prefeito, sendo um governador, um presidente da República, ele só vai poder agir nos estritos termos do que a lei lhe permite. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, é uma autorização legislativa. Pois é, o prefeito quer tomar uma determinada providência, então ele precisa pedir autorização na Câmara. A Câmara tem que editar uma lei autorizando ele a tomar aquela providência. E isto é a questão do princípio da legalidade, que vem exatamente desse fundamento maior da República Federativa do Brasil, que é o Estado de Direito. Então, como Estado de Direito, ele implica em que você tenha uma lei a ser seguida. Você não pode fazer, você, administrador, não pode fazer aquilo que você queira como você faz enquanto cidadão. O cidadão faz tudo o que a lei não proíbe. Já o governante tem que fazer tudo aquilo que a lei autoriza. Laís, você não poderia explicar um pouquinho para todo mundo que está assistindo a nossa videoconferência o que é a transição de governo? Pegando ainda um gancho nisso que nós acabamos de falar, da democracia, né, do regime democrático, nós temos a possibilidade de alternância no poder, né? Então eu tenho a cada 4 anos uma eleição onde o povo vai dizer se quem é que vai ser o seu governante nos próximos 4 anos ou se vai eventualmente reeleger aquele que está no poder para mais 4 anos de governo. Então a transição nada mais é do que isso, é a passagem do bastão, né? Como numa corrida de revezamento, né? Que a gente tem aí
na parte esportiva, é a passagem do bastão, daquele que sai para aquele que chega. Aquele que sai já está lá há 4 anos, já conhece como funciona aquela máquina, quem são, quais são, já estabeleceu quais foram as suas prioridades, o seu plano de governo no começo do seu mandato. Já o que chega, muitas vezes, não tem conhecimento de nada, né? Ele até pode ser alguém que tem um cargo na prefeitura, ou alguém que já foi um político ocupando outro mandato eletivo de outra natureza, mas para governar, para ser um chefe de poder executivo, que a palavra já diz, né, é quem vai executar as leis, quem vai administrar, vai ser o grande administrador, o grande gerente de um município, é o prefeito. Então, é preciso que aquele que está chegando tenha um mínimo de conhecimento do que acontece nessa administração que está sendo encerrada, né? Esses 4 anos de mandato que estão sendo encerrados. Então, a transição de governo é isso. E eu até acrescentaria um pouco ali, é a transição democrática de governo, quer dizer, é a democracia outra vez aparecendo aí, no sentido de que é preciso que o governante que vai deixar o poder informe, né, de uma forma organizada, em que situação está este município, como é que internamente, estruturalmente ele está organizado, e para que o novo prefeito possa ter conhecimento do que vai encontrar e, ao mesmo tempo, dentro do seu plano de governo, que tomar as primeiras medidas depois que ele estiver empossado. Doutora Laís, uma pergunta assim de um leigo. Essa questão de transição de governo, ela está sendo muito verbalizada, mas como eu poderia colocar isso em prática? Poderia ser através de um decreto ou precisa de uma lei específica? Não, aqui outra vez nós vamos voltar aquelas palavras iniciais. Eu tenho um princípio da legalidade, porque o país é um estado de direito, ou seja, o governante só pode fazer o que tiver previsto em lei. Então, para que a transição aconteça, ela tem que ser institucionalizada, e isso é através de uma lei. Por quê? Porque a lei é o ato legislativo que passa pelos representantes populares na Câmara Municipal, que vão debater essa lei, que vão eventualmente alterá-la em alguma coisa. Então, não pode, é preciso que seja uma lei formal, que exista um projeto que vá para a Câmara debata, aprove, e aí é publicado enquanto uma lei a que o prefeito que está em exercício se obriga ao seu cumprimento. Já o decreto é diferente, porque de outra natureza. Enquanto a lei é um ato legislativo, o decreto é um ato administrativo. É um ato do administrador, que, de maneira geral, tem vamos dizer assim, tem 2 lados, né? Um é o decreto que regulamenta uma lei, então uma lei que precisa ser melhor explicitada, melhor explicada, melhor adequada ao que se propõe. Então, o decreto vem para fazer isto, para detalhar o conteúdo dessa lei. Ou o outro lado do decreto é aquele decreto mais pessoal, né? Quer dizer, quando o governante põe exonera um servidor de um cargo, quando ele vai dizer que área ele pretende desapropriar, então ele já, através de um decreto, ele já vai declarar aquela área de utilidade pública ou necessidade pública para poder fazer a desapropriação. Então o decreto é muito específico, né? Ele é muito individualizado e não poderia estar sendo utilizado dentro das normas jurídicas atuais e do perfeito uso, né, das normas legais do país. Ele não poderia estar sendo utilizado para este tipo de procedimento, né, para este processo de transição de governo. Aqui deve ser utilizada a lei.
O decreto poderá, para aqueles prefeitos que fizerem a lei, poderá o prefeito depois editar um decreto explicando alguma coisa, estabelecendo alguma peculiaridade dessa lei para que ela seja melhor interpretada. Mas o correto é que seja feito por lei. Doutora Laís, uma vez que isso seja institucionalizado através de uma lei, e as partes deixam, né, de cumprir parte daquilo que foi acordado na lei, poderá essa lei ter algum artigo com penalidades, por exemplo? Não, esta lei não pode ter penalidades, porque na verdade esta lei está sendo feita para orientar tanto aquele que vai passar as informações, vai mostrar o andamento do governo, né, quanto aquele que está chegando e que precisa ter conhecimento destas informações. Então, ela só obriga ao prefeito que está em exercício, que é aquele que tem que cumprir a lei. Porque existe um decreto-lei muito antigo, até da época da ditadura, que é o Decreto-Lei 201, que estabelece quais são os crimes de responsabilidade de prefeitos, né? Então, um destes crimes é deixar de cumprir lei federal, estadual ou municipal. Então é todo um procedimento até penal, né? Porque é considerado crime de responsabilidade não atender, não cumprir aquela lei. Então a lei que ele próprio fez, né? Ele tem que cumprir, porque senão eu acho que fica pior ainda do que se ele não tivesse feito a lei. Satisfeito. Eu queria só informar que está chegando uma pergunta do Rodrigo de São José do Rio Preto, que está perguntando para a doutora Laís quais são os principais itens que devem constar da lei municipal. Aí a lei municipal vai meio tomar por medida, vamos dizer assim, o porte do município, né? O tamanho desta prefeitura, como é que ela está organizada, estruturada. Agora, o básico são as informações a respeito de tudo aquilo que acontece no interior da prefeitura. Ou seja, há convênios em andamento, há convênios que vão se encerrar, talvez logo no início do mandato do novo prefeito. Os servidores, qual é o número de servidores nesta prefeitura, aonde eles estão lotados, né, que tipo de cargos eles ocupam, e tudo aquilo que é receita, que é despesa, que o Luiz bem pode depois colocar para vocês, quer dizer, toda a parte financeira do município, né? E isso tem que ser uma coisa detalhada, para que o prefeito que está chegando, que recebe estas informações, tenha um conhecimento claro. Não deve ser nada rebuscado, nada cheio de dificuldades para o entendimento, porque nem sempre o prefeito é um especialista, seja em finanças, seja em direito, seja lá em que área for. Ele é um leigo, ele é uma pessoa é um cidadão comum, que venha a ocupar aquele mandato e que precisa ter clareza nessas informações. Então, a lei vai fazer o quê? Ela vai passar para o prefeito que está chegando, que foi recém-eleito, que tem todo um plano de governo que ele divulgou durante a sua campanha, e que para pôr em prática esse plano de governo, ele precisa saber onde é que ele está pisando, em que situação ele vai encontrar as coisas. A gente sabe que muitas vezes, e isso sempre é noticiado, né, em determinado município não tinha um computador, os computadores foram todos levados. Ninguém sabe por quem, mas não estão na prefeitura. As informações necessárias sobre finanças, principalmente, também não existem, porque alguém apagou de onde elas deveriam estar. Não havia uma informação sistematizada dentro do município. Eram informações vagas e cada um lidou com aquilo como bem quis, deixou a prefeitura e quem chega encontra tudo vazio. Aí a gente já teve até comentários de prefeitos que, quando chegaram no município, que tomaram posse, que houve lá a transmissão do cargo e ele entrou na prefeitura, ele verificou
que a área de saúde não tinha um medicamento para ser distribuído, ou verificou que havia servidores que estavam prestando serviços e recebendo, né, dinheiro público para essa prestação de serviço, que estavam ou em desvio de função, ou tinham sido colocados dentro da administração por um concurso público que ele prestou para uma determinada categoria de servidores, para um determinado cargo, e que na verdade estava exercendo coisa muito diferente daquilo. Então são questões que têm que ser colocadas para aquele que chega, para que ele possa saber como é que ele vai tomar providência no início do seu mandato. Ele já tem que começar a trabalhar, porque as contas estão lá para pagar, que é uma coisa que a gente também sempre precisa lembrar. O que muda na transição são os homens. A administração é contínua, ela vai ter que dar continuidade. Não é porque, não era, esse convênio foi feito por aquele prefeito que está saindo, eu não vou mais continuar, não vou dar continuidade a ele, vou sair fora desse convênio, porque não é coisa minha, é coisa do anterior, não. A administração continua e tem que caminhar sem paralisação nenhuma. O que mudam são apenas os governantes, são apenas os homens. Laís, está chegando uma outra pergunta, que é da Beth de Borborema. E ela está perguntando o seguinte: se um prefeito não tiver interesse em realizar esse processo de transição, fazer uma lei como o CEPAM orienta, o legislativo pode elaborar esse projeto de lei? Não pode. A gente sabe que muitas vezes existem vereadores que, sabe, muito bem intencionados, então apresentam um projeto de lei nesse sentido, estabelecendo como esta divulgação de informações vai ser feita. Mas a questão, o miolo, o núcleo dessa lei é tudo relacionado ao executivo, é tudo relacionado ao administrador e à administração. Então, o vereador, se fizer um projeto de lei dessa natureza e esse projeto eventualmente for aprovado pela Câmara, nós vamos estar diante de uma lei inconstitucional por usurpação de competência. Esta competência é do prefeito, porque tudo que se relaciona a servidores é o prefeito, tudo que se relaciona ao andamento da máquina interna da prefeitura é gerenciado pelo prefeito, quer dizer, ele é o administrador do município. Então, a Câmara não poderia estar interferindo nisto que é competência privativa do chefe do Executivo. Para quem tiver interesse, no site do CEPAM, que é www.cepan.sp.gov.br, tem um link do lado direito escrito Eleições 2012, e lá tem essa publicação de transição de governo nos municípios paulistas, e tem um modelo de projeto de lei que o CEPAM está orientando para que seja feito. E é importante também que a gente saliente que cada lei municipal tem que ser adequada à sua realidade, né? Então, nesse contexto, o CEPAM também organizou as informações que são básicas para passarem para os novos prefeitos, né? No próprio site, vocês vão ver as planilhas que foram elaboradas pela equipe do CEPAM, onde a gente tentou organizar aquelas informações básicas que são fundamentais para o novo prefeito receber da equipe atual. É importante a gente salientar que essas informações, né, devem ser preparadas para quem está indo para o segundo mandato ou quem de fato já está no segundo mandato e vai ter um novo prefeito. Por quê? Isso é até um instrumento para a gente organizar as informações dentro da prefeitura. Essas informações todas a gente testou junto com a Associação dos Municípios do Extremo Noroeste do Estado, que é a MENSP, que fica na região de Andradina, de Sudmenuce, que eu gostaria muito de agradecer à equipe de lá, que a gente acabou fazendo um piloto nessa região.
Essas informações, como é que elas foram organizadas pelo CEPAM? Elas são planilhas que também todas podem ser baixadas no site do CEPAM. Elas estão tanto em Excel, que também pode ser trabalhada e modificada conforme a realidade de cada município, ou em PDF. Essas informações elas foram estruturadas em 7 blocos. O primeiro bloco é de informações básicas que a gente considerou fundamental a serem repassadas. Quais são os órgãos que tem naquela área, se tem plano ou se não tem plano, se tem conselho, se tem fundo. São informações estruturais, básicas, para a gente saber o funcionamento daquela área. E essas informações elas foram feitas para as principais áreas que existem na prefeitura, que vão desde saúde, educação, assistência, recursos humanos, jurídico, as principais áreas da prefeitura. Então, depois dessas informações básicas, tem uma outra linha de informações que são a infraestrutura que existe. Quais são os equipamentos que a gente tem, quais são os serviços, qual é a condição daquele equipamento. É a gente saber se de fato aquele equipamento é acessível ou não é acessível para o cidadão, se as condições dele estão adequadas, se a infraestrutura que tem está boa ou não está, essas questões simples. Depois, um terceiro grupo é a cobertura que a gente tem para aqueles serviços, a abrangência. Quais são os programas que a gente tem, projetos, quanto que ele abrange. Então, se a gente pensar, eu tenho quantas equipes de saúde da família naquele município, qual é a cobertura que eu tenho, ou quantas crianças estão fora da escola, ou quantas adolescentes estão grávidas naquele município. É um pouco a cobertura que eu tenho dos serviços para que o novo prefeito possa saber se organizar e fazer o programa de governo para os próximos 4 anos. Em seguida, outro grupo de questões que a gente tem em planilhas referem-se à gestão de pessoas, né? A questão de recursos humanos. Qual a quantidade de profissionais que eu tenho naquela área, quantos cargos são efetivos, quantos são em comissões, que funções tem, o que é exercido. Isso é fundamental para o novo prefeito saber. Por que é fundamental? O novo prefeito precisa saber quantos cargos em comissão ele vai poder pensar a sua própria próxima equipe, como isso está estruturado, que cargos, concursos ele já tem e que ele pode usar a esses profissionais, ou que outros ele precisaria fazer. Aí, em seguida, tem um conjunto de informações que são da área financeira, que o Luiz vai detalhar um pouco mais. Mas é basicamente como é que estão estruturados, que recursos eu tenho, quais são as fontes de financiamento, da onde vem esse recurso. E a gente fez um detalhamento principalmente para as áreas sociais, saúde, educação e assistência, porque essas áreas envolvem quase mais de 40% dos recursos municipais. E alguns municípios está chegando a 50%. Então, a gente trabalhou nesta questão mais a fundo. Em seguida, e a gente sabe que na última eleição, a gente teve vários problemas que foram identificados, né? A gente detalhou os convênios, parcerias e contratos. Bem detalhado, porque a gente sabe que muitas vezes um prefeito ao assumir não sabe quais são os convênios que estão em andamento, quais terminam, qual é o prazo final, se eu posso prorrogar ou se eu não posso prorrogar estes convênios, parcerias, o contrato e o contato, porque muitas vezes quando os prefeitos assumem, eles sabem que tem que prestar contas, vários convênios vão finalizar agora em fevereiro do ano que vem, e se o prefeito não prestar contas, ele vai ficar o município ficará numa situação difícil e isso vai se torná-lo inadimplente, com vários problemas para frente. E outra linha, o 7º grupo que a gente trabalhou foi as providências que esses prefeitos precisam tomar nos próximos 90 dias. Quais são as providências que ele tem que fazer? Então, desde questões básicas que um prefeito tem que
mandar emitir o IPTU. Se não emitiu o carnê do IPTU, ele não conseguirá arrecadar o IPTU, até prestar contas de convênios, contratar novas pessoas, fazer licitações, ou estágio que estão algumas licitações para que ele possa dar continuidade. Essas informações foram organizadas no sentido de que a gente tenha as informações fundamentais, básicas, para que o novo prefeito possa se organizar de outubro até dezembro, fazendo o seu programa de governo, para quando ele iniciar em janeiro, ele não gastar um tempo se organizando para esse processo. Ele já tem as informações, ele já pode agir imediatamente, garantindo a continuidade dos serviços que a gente acha fundamental que aconteça. Então, essas informações também, todas as planilhas estão disponíveis no site do CEPAM, www.cepam.sp.gov.br. É só também entrar no link Eleições 2012 e vocês vão descendo a barra e vão encontrar as informações sobre as planilhas das diversas áreas. É importante, da mesma forma que a gente falou sobre a adequação desse instrumento a cada realidade, porque a gente sabe que nós temos municípios de 800 habitantes até quase 13 milhões de habitantes. Então, a diversidade no estado de São Paulo é muito grande. Então, se o município não tem uma área de esporte e turismo, ele vai ter que, não precisa responder e organizar essas informações, né? Então, e também todo esse material, como vídeos, eles estão todos na rede Sim, que também podem ser consultada, que é só www.redesim, com CIM, Célula de Inovação do Município.com.br, que vocês podem acessar. Carminha, esse material a que você se referiu, as planilhas, né, que são o documento, vamos dizer assim, onde estão colocadas as informações necessárias, isso já foi testado, já foi aplicado, você já tem ideia de como é que isso na prática funciona? Conforme a gente tinha colocado um pouquinho, nós fizemos uma parceria, o CEPAM, com a AMENSP, que é a Associação dos Municípios do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo, que é da região lá de sul de Menúcio, Mirandópolis, Andradina. Então, nós estamos com 16 municípios daquela região, trabalhando com a gente nessa temática dessa associação. Desses 16, 9 já aprovaram a lei, readequando agora para cada município, para cada realidade, e todos eles se organizaram de uma forma muito interessante que a MENSP funciona, por câmaras técnicas setoriais. Esses grupos fizeram o pré-teste com a gente das planilhas que a equipe técnica do CEPAM elaborou, e essas planilhas foram testadas, os municípios sugeriram para a gente algumas readequações que a equipe do CEPAM fez, e eles estão agora terminando o preenchimento dessas planilhas todas setoriais, com diagnóstico de todas as áreas, e eles agora, a partir de julho, estarão organizando já sobre orientação do CEPAM os relatórios municipais que cada equipe vai passar para a equipe de transição que se formar naquele município. É interessante porque são municípios pequenos, similares à grande maioria do estado de São Paulo. O maior município tem próximo a 30 mil habitantes. Então, se algum de vocês que estiverem assistindo for de município grande, que nem a gente teve uma pergunta agora no chat, né, que está chegando, a gente pediria até sugestões para readequação, porque ela foi testada, essa metodologia, em municípios de porte pequeno para médio, porque é a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo.
Minha querida Carminha, você já posicionou as pessoas que estão do lado de lá da tela sobre algumas questões relacionadas a convênios, né? E eu me pergunto, como se eu fosse um prefeito eleito, né? Na dúvida ao sentar naquela cadeira, porque a gente sabe que existem aqueles convênios, né? Que são recursos que vêm do Estado e do governo federal, e são fiscalizados pelo TCU e pelo TCE. Então a pergunta é o seguinte: aqueles convênios que estão finalizando ali na última semana de dezembro, né? E o novo prefeito, ele já tem essa informação, obviamente, porque as planilhas, né, se assim, ele já foi informado, posicionou ele sobre isso, mas o prefeito que saiu não tomou nenhuma providência. Mas esse convênio, ele não se encerra exatamente em 31/12, ele vai encerrar lá para fevereiro. O que você pensa sobre a questão da responsabilidade ou da corresponsabilidade? São de ambos? É a pergunta. O Luiz, que é o especialista em finanças, fazendo as perguntas para mim. É fundamental a gente entender que a responsabilidade é de ambos, né? É da equipe atual e da equipe futura, que pode ser a mesma equipe, se for reeleita com algumas modificações, ou de um novo prefeito eleito. O novo prefeito terá que prestar contas desse convênio que está terminando, mesmo que a maior parte do mandato ele tenha terminado o mandato e ele tenha essas informações, né? Ele terá que fazer. Alguns municípios, né, irão fazer o seguinte procedimento: eles vão prestar contas de uma conta, vamos dizer assim, naquele estágio de 31 de dezembro. Principalmente que a gente sabe que muitos municípios, quando o prefeito perde, é de oposição, tem problemas, a gente sabe como é isso no estado de São Paulo. Então, alguns municípios vão fazer uma prestação de contas, vamos dizer assim, preliminar, até aquele momento de 31 de dezembro, mas o novo prefeito terá que prestar contas quando esse convênio acabar, né? O convênio não é do prefeito A ou do prefeito B, ele é do município. Ele tem que ter a continuidade das ações pelo município. Eu queria fazer uma intervenção pequena aqui, porque a Carminha, ao discorrer sobre essa parte da coleta de informações, né, internas da prefeitura, ela mencionou uma equipe de transição. E aí talvez alguém tenha ficado em dúvida, querendo ter uma ideia de o que é uma equipe de transição, como é que ela se forma, né, como é que ela trabalha. Porque para que essas informações cheguem às mãos do prefeito recém-eleito, que vai ainda ser empossado, é preciso que haja alguém coletando essas informações. Quer dizer, esse material todo colocado em planilhas ou de qualquer outra forma sistematizado pelo prefeito que está em exercício, tem que chegar às mãos do novo prefeito para saber o andamento da prefeitura. Esta questão dos convênios, por exemplo, que se encerram, né? Como a gente já havia dito, a administração é contínua, não importa quem fez isto ou fez aquilo, quem assume tem que dar continuidade, tem que resolver o problema, porque senão vai arcar com as consequências disto. Então, a equipe de transição, de maneira geral, ela é formada por pessoal do prefeito que acabou de ser eleito, né, e do prefeito que está deixando o mandato. Então, eles vão estabelecer na lei quantas pessoas vão representar o prefeito em exercício e quantas vão ser as que vão solicitar as informações para que o prefeito
o prefeito recém-eleito tem em mãos estas informações. Então vai ser um grupo de pessoas, de maneira geral, da confiança tanto do prefeito que está saindo, quanto do prefeito que está chegando, que vão se reunir, que vão discutir, que vão um solicita as informações, o outro recolhe as informações para passar para este solicitante, né? E uma dúvida que nesse ponto surgiu e foi bastante discutida aqui no CEPAM, até que ponto esta lei federal de acesso à informação poderia interferir nesse procedimento, se o prefeito em exercício pode estabelecer um limite das informações que ele vai prestar. Ele não quer prestar informação de tudo. Ele vai dizer, não, vou limitar informação sobre o pessoal, eu não vou passar. Ele não pode fazer isto porque a lei federal não estabelece limites. Tudo aquilo que for solicitado, salvo questões de rigoroso sigilo em função de um excepcional interesse público, ou questão de soberania do país, né? Aqui isso acontece na presidência da República. Tudo aquilo que for objeto de sigilo declarado por um decreto, por um ato do prefeito, por exemplo, de que aquilo é sigiloso e que não pode ser divulgado. Então, isto é passível de não ser informado. Caso contrário, a lei de transição democrática não pode estabelecer qualquer tipo de limite a estas informações. Bem, uma coisa que eu acho importante, doutora Laís, é que a gente pensa nesse bastão, nessa faixa, né, essa transferência de quem sai, quem entra, e a gente se esquece das responsabilidades de cada um. Porque penso eu que dentro desse bolo cabe muito recheio. E esse recheio ele tem que ser muito bem formatado, por conta da lei de responsabilidade fiscal e outros controles que nasceram aí 10 anos para cá, em que esses gestores públicos, sobretudo prefeitos, secretários, e também o presidente de Câmara. A gente está falando de transição de governo aqui pensando no executivo, mas a gente tem que pensar um pouco no legislativo. Existe transição também no legislativo. Então, as responsabilidades elas são as mesmas praticamente, porém informações diferentes. Então, o que penso eu sobre as questões relacionadas às grandes pastas de governos? Nós temos aproximadamente 18 pastas de governos. Nós temos 2 pastas que engolem praticamente 60% do orçamento do município, que é saúde e educação. E praticamente grande parte desses recursos são federais, conveniados. E aí é em que eu penso que as pessoas que trabalham nessas pastas, elas não têm grandes habilidades em termos de prestação de contas de convênios. Essa produção de informação para o governo federal, do retorno do recurso que foi usado, às vezes até por uma falta de informação, o técnico envolvido ele deixa de dar uma informação. Né? E a gente, pensando em final de mandato, isso é muito ruim, sobretudo para aquele que está saindo, porque, muito embora ele deixe uma contabilidade redondinha, mas há algumas coisas ali que vão ser apontadas. E quem vai prestar essas contas é aquele eleito. E se ele não tem essas informações muito bem posicionadas nessas planilhas pensadas pelo CEPAM, né, que são planilhas totalmente diferenciadas daquelas que a gente já conhece, que o Tribunal de Contas tem, a União, o Estado, elas, se deixarem de passar algumas informações, esse novo prefeito ele vai ter dificuldade em informar o fisco, que é a prestação de conta daquele que saiu. Como é que a senhora enxerga? Eu pergunto para a doutora, pergunto para a Carminha, como é que vocês enxergam o perfil de penalidade para estas pessoas? Penalidade em que sentido? Em não prestar a informação, você disse? Não, prestar a informação, mas de uma forma incompleta, por negligência daquele que saiu, por não entender e não procurar compreender que aquelas informações eram necessárias. Aí a questão de
de prestar informação não completa ou até deixar de prestar qualquer informação relacionada com a situação financeira do município, que é inclusive a grande preocupação do prefeito que chega, né? Com que recursos eu vou lidar? Como é que eu vou enfrentar essa administração? De onde vêm esses recursos? Eu tenho dívidas ainda para pagar. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou compatibilizar receita e despesa aqui? Então, quando o prefeito em exercício, seja por culpa de um servidor seu, seja por culpa dele mesmo, porque ele é o responsável, então quem vai arcar com as consequências é ele, prefeito, ele não pode deixar de prestar a informação por inteiro, salvo que ele tenha uma justificativa muito plausível para isso, né, que seja aceita pelo prefeito que está chegando. Caso contrário, ele por receber uma informação incompleta ou muitas vezes não receber essa informação, ele tem todo o direito de se dirigir ao Poder Judiciário através de um mandato de segurança, conseguir que o juiz determine ao prefeito em exercício que preste estas informações. Obrigado pela. Tá, uma perguntinha para o Luiz. Está chegando uma aqui. Está chegando uma por e-mail para o Luiz, né? Eles estão perguntando, é o Roberto de São José do Rio Preto. Veio por e-mail do CEPAM, que também é uma outra forma, quem quiser depois encaminhar, também pode encaminhar perguntas que a gente vai responder por e-mail. Ele está perguntando que tipo de informações da área financeira tem as planilhas do CEPAM. Bem, Roberto, todas as informações possíveis. Você já conhece, se você é da área financeira, você já conhece a prestação de conta oficial, aquela que o Tribunal de Contas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Tesouro Nacional requer que o município faça. Então, nós temos algumas, né, um pouco com um desenho diferente, por conta de que estas prestações de contas elas serão parciais. Digamos assim, o prefeito foi eleito em outubro, pois muito bem, a equipe de transição foi constituída em outubro, ok. Bom, vamos começar a pegar essas informações, mas o ano não terminou. Obviamente que no dia 1º esse novo prefeito vai tomar posse, e ele não vai procurar analisar as planilhas, as informações no dia 1º. Então a gente tem uma data de corte aí, vamos colocar agosto, setembro, né? Pode ser até um pouquinho adiante, novembro, 15 de novembro, essa data de corte, para que essas informações financeiras sejam colocadas nessas planilhas. Nós temos informações de recursos próprios, como estão sendo utilizados, posicionamento financeiros, os recursos que estão aplicados no mercado, por conta de que eles não estão sendo utilizados naquele momento, restos a pagar, os convênios, porque tudo isso passa pelo financeiro, né? Tanto estaduais quanto federal. Nós temos informações de dívida ativa, né? Muito embora seja do permanente, mas o que está sendo feito. Então, esta planilha ela tem informação, um campo para você colocar informação. A gente tem informação, você está perguntando do financeiro, mas a gente tem informação sobre pessoal também, que isso mexe com o financeiro. Então, pega todas as 28 funções de governo, né, no que se refere à parte financeira. Então, é uma planilha bastante completa. Cabe você dar uma olhadinha com bastante cautela. Ao todo, são 110 planilhas, pegando toda a administração. Tá ok? E uma coisa também, Luiz, que eu acho que a gente não pode esquecer, é que em ano de encerramento de mandato, os prefeitos têm um volume de providências, um volume grande de providências a serem tomadas, né, em relação até a Tribunal de Contas e a outros órgãos fiscalizadores, Câmara Municipal, tudo isso. Então, quando for feita estas planilhas devem ser feitas com a maior atenção, né? Devem ser preenchidas com a maior atenção, com maior cuidado, sem deixar escapar nada, mas também de forma a não atrapalhar esses trabalhos, né, de prestação de contas e de encerramento de mandato que os prefeitos têm. E é isso, doutora. Essas prestações de contas formais, as oficiais, né,
elas já têm muita informação que poderão ser extraídas para essas planilhas que foram criadas pelo CEPAM. Então, não vai ser tão trabalhoso, porque elas já estão organizadas nos relatórios oficiais. Então, a quantidade de planilha é grande, mas as informações elas já estão organizadas. Eu acho que é importante para quem está ouvindo a videoconferência a gente salientar que a equipe do CEPAM tentou buscar informações que estão dentro da prefeitura, né? Não tanto aquelas que estão em sites oficiais que a gente pode buscar, como o site do IBGE, da Fundação SEAD, do STN. Foi uma questão assim, da organização interna, que eu precisaria olhar internamente para obter as informações, porque a informação para o STN vai no ano que vem, né, que esse é dado. Então, como o Luiz falou, a gente organiza as informações que estão disponíveis para que quando essa equipe de transição venha a receber as informações, ela saiba a situação naquele momento vivenciado, não em janeiro ou fevereiro, quando a gente fecha as contas municipais, né? Tá chegando uma outra pergunta aqui também por e-mail, do Borges de São Paulo. O Borges está perguntando o seguinte: se a transição é para todos os prefeitos, primeiro e segundo mandato, ou não? Borges, a sua pergunta até é muito interessante, porque é uma dúvida, né, que muitos têm, no sentido de que, mas eu estou deixando o governo, para que eu vou estar tomando conhecimento, né, de informações a respeito daquilo que aconteceu durante o meu mandato? É interessante, por quê? Porque o prefeito que chega não tem informação nenhuma, então ele vai, por evidente, que vai precisar tomar conhecimento rapidamente e no maior volume possível do que ocorre dentro da prefeitura. O prefeito que está saindo, ao levantar essas informações, muitas vezes ele vai se surpreender e vai ver tudo que foi feito e vai dizer, puxa, fiz tudo isso durante meus 4 anos de governo. Ou ao contrário, vai dizer, puxa, olha, nesta área ou naquela eu tive falhas, tive omissões, poderia ter feito de outra forma, ter feito mais, poderia ter planejado, ter pensado em outras propostas, em outros projetos para determinadas áreas e não fiz. Então ele vai chegar a concluir, ele vai ter um espelho do que foi o mandato dele. E se ele é candidato à reeleição e eventualmente viesse de reeleger, ele já tem um primeiro passo a tomar, a andar aí, ao perceber que houve algumas falhas que ele vai poder suprir depois. Tem uma informação para o Luiz pedindo. Tem uma outra demanda chegando aqui pelo e-mail do CEPAM, para o Luiz orientar quais são os cuidados que o atual prefeito deve ter com relação à prestação de contas. Bom, vamos pensar que esses cuidados perguntados não têm muita relação com a transição, né? As prestações de contas normais, né, dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, os relatórios de execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal, as prestações de conta dos convênios, seja ele de qualquer natureza, né, tanto de transferências voluntárias e não voluntárias, essa prestação de conta tem que ser feita. Digamos assim, dentro do campo da transição, qual é a responsabilidade que o prefeito tem em prestar conta para o seu sucessor, né? A própria lei instituída pelo município vai colocar esse rol de exigência, mas tem 2 caminhos aí. Um é oficial, que todos os gestores envolvidos no processo do uso do dinheiro público já conhecem esses cuidados, né, sobretudo agora no último ano de governo, e sobretudo nesses últimos 8 meses, relacionado a restos a pagar, relacionado à contratação de pessoal, endividamento de longo prazo, né, processo licitatório, concurso público,
um cuidado todo especial, porque existem as exceções, e as exceções muitas vezes é interpretada por aquele que audita a conta do prefeito de forma duvidosa, e aí cai um processo, e até o prefeito se defender já não é mais prefeito, já tem um outro que tomou posse, então vira todo um transtorno para aquele que saiu. Então, esses cuidados são alguns, mas nós temos muitos cuidados na prestação de conta do último ano de mandato oficialmente. Então é isso aí. E quais seriam as recomendações, então, Luiz, para este, vamos dizer, segundo semestre do último ano de mandato? Recomendações aos prefeitos que vão deixar a prefeitura. Olha, doutora, o prefeito, ele não pode ser um ordenador de despesa, um assinador de nota de empenho, um emitente de cheque, aquele cara, aquela pessoa que está na parte burocrática. Ele é um político, ele é o grande vendedor da sua cidade. Então, ele é o grande administrador, é o grande responsável. Então, existem na sua estrutura administrativa os controles internos. Existe o controle externo, o legislativo que fiscaliza o executivo. Então, uma vez que o documento cai sobre a mesa do prefeito, um documento de prestação de contas, ele tem que acreditar que aquilo está dentro da lei, está dentro do prazo, etc. e tal. Digamos assim, eu recebo um posicionamento de restos a pagar. Eu, prefeito, eu não vou perguntar se esses restos a pagar tem fundo ou não tem, porque na leitura que eu faço, que os responsáveis sabem que nesse último ano de mandato não podem eu deixar um resto a pagar sem recurso financeiro. Então, isso se eu deixo é uma penalidade, eu vou sofrer uma penalidade. Então, o prefeito tem que acreditar na equipe, né, que ele constituiu. Então, penso eu que esse prefeito que vai ser eleito agora em outubro, ele deve contar com pessoas bastante confiança e que seja envolvida mesmo e conhecedora dessa burocracia que é a atividade pública, que é muito diferente, né, do burocrata da atividade comercial. Mas é que muitas vezes acontece isso, né, Luiz? Aquele que chega e mesmo membros da sua equipe tem um total desconhecimento do que é a administração pública, porque tem atuação em outros campos e chegam, é um médico que tem um consultório, que muitas vezes até proprietário de um hospital, que se candidata e consegue assumir o mandato, mas ele tem o conhecimento de como funcionava o hospital que é de propriedade dele, como é que as coisas corriam dentro do seu consultório, né? E não como uma estrutura que, de maneira geral, por menor que seja o município, é uma estrutura pesada, a estrutura da administração pública. Então, eu acho que esta é uma grande dificuldade para aquele que está chegando sem conhecer nada do que se passa internamente na prefeitura, seja em termos de finanças ou não. É isso. Eu, por exemplo, conheço prefeito que ao tomar posse, ele mandou todos embora, inclusive o pessoal de finanças e de contabilidade. Conclusão, hoje tem um monte de processo. Por quê? Ele trouxe pessoas, além de não ser residente do município, não conhecer as características do município, pessoas da iniciativa privada. Então isso é um grande tiro no pé que o eleito pode dar se ele pensar desta forma, que aqueles que lá estão, né, tem que ser mandado embora porque não é da equipe dele. Não, tem que segurar. O pessoal de finanças, de contabilidade, essas grandes pastas, você não pode dispensar no primeiro dia que você toma posse. Porque senão você não fica familiarizado com os problemas, né? Então, penso eu que esses prefeitos têm que repensar essa conduta. Eles agem muito desta forma. Está chegando mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: se é necessário que o atual prefeito forneça a infraestrutura e pessoal para a equipe de transição, para a doutora Laís, e a partir de que data isso deve ser fornecido? A equipe de transição começa a atuar tão logo seja declarado eleito, né, o prefeito eleito.
A partir daí se forma, vamos dizer, esta equipe composta por membros tanto do prefeito que chega como do prefeito que está saindo, e tem que receber aqueles que chegam e mesmo os que estão saindo, eles têm que atuar muitas vezes em conjunto, em reuniões, que inclusive são muitas vezes agendadas, porque o volume de informações é muito grande. Então, toda a infraestrutura é fornecida pelo prefeito que está saindo, quer dizer, ele já tem lá. Então ele vai fornecer um telefone, um computador, uma sala, tudo aquilo que for necessário, servidores para a parte administrativa, tudo aquilo que for necessário para que esta transição, esta busca e entrega de informações se dê a contento da melhor forma possível, o mais rapidamente possível. Então toda a estrutura e todo o pessoal necessário para que a equipe de transição trabalhe tem que ser fornecida pelo prefeito que está saindo. Tem algumas outras perguntas que estão chegando no chat, por e-mail, que nós vamos estar respondendo depois, porque nós estamos encerrando. Se as reuniões com a equipe de transição devem ser agendadas, só vamos responder que sim e que deve ter ata das reuniões sempre formalizadas, né? As outras perguntas nós vamos encaminhar respostas para cada um. E também vamos colocar na rede sim essas respostas também que apareceram. Nós gostaríamos de informar que no site do CEPAM tem várias publicações vinculadas à questão de eleições. Eu estou apresentando uma aqui, que é agente público no período eleitoral, mas tem várias outras informações que podem ser baixadas, elas são gratuitas no site, bem como nós estamos tendo vários seminários que quem quiser acompanhar, hoje está tendo em registro o seminário orientando sobre as eleições municipais. Então, aqueles que tiverem interesse podem estar baixando, que é desde o que pode ou não pode um candidato, quais são as orientações, normatização referente ao processo eleitoral. E principalmente nesse ano a parte de publicidade, né? Porque a propaganda eleitoral foi bastante alterada na lei das eleições, então é quase que uma novidade, né? Como é que funciona a propaganda eleitoral atualmente. Doutora Laís, uma perguntinha que eu acho interessante. Esta lei, ela tem prazo de validade? Qual lei? A lei de transição. De transição? Não, porque a gente falou em lei da eleição, foi-se o tempo em que tinha validade só para uma eleição, agora ela é permanente, a das eleições. A lei de transição, ela é uma lei para aquele período, né? Quer dizer, exatamente o período em que está acontecendo a transição, porque depois que o prefeito eleito tomar posse, ele está dentro da prefeitura, aí ele vai, desculpem a expressão, mas ele vai fuçar aonde ele quiser, porque é ele que vai comandar aquela prefeitura, aquele conjunto de pessoas que atuam na administração municipal. Então ela é usada só para transmissão, porque se eu precisar de informações, qualquer cidadão precisar de informações outras, ele tem ao seu dispor, quer dizer, aquela regra constitucional de que todos têm direito à informação, desde que digam que uso vão fazer dela, né? E ele pode solicitar e essa informação tem que ser prestada pelo prefeito que estiver no comando do município. Então, nós queremos agradecer a participação de todos aqui na videoconferência e nos colocamos à disposição para maiores informações pela Rede Sim, www.redesim.com.br, ou também pelo site do CEPAM, www.cepam.sp.gov.br. E eu queria agradecer muito à doutora Laís, que está aqui com a gente hoje, e ao Luiz, que estão contribuindo com esse processo, fazendo que a gente transforme em alguns municípios a transição de governo mais democrática e responsável. E eu agradeceria também toda a equipe do CEPAM que ajudou a gente a organizar essa videoconferência. Obrigada.
Pode falar? Você Dispensa. fechou? Você desligou pelo...